Aí Deus permite o médico desenganar, Deus permite o homem dizer que não tem jeito, Deus permite você ser mandado embora, Deus permite você perder dinheiro, Deus permite a empresa quebrar, para quando todo mundo olhar para você e tá dizendo não tem jeito, acabou. Jesus entra na tua história para dizer que quando Ele quer abrir porta, Ele abre até no teto para fazer um milagre acontecer. A porta está fechada, mas não falta azeite. A porta está fechada, mas Deus está suprindo tudo. A porta está fechada, mas Deus está te abençoando. A porta está fechada, mas o colégio da criança está pago. A porta está fechada, mas Deus está sustentando a tua família. A porta está fechada, mas você está comendo bem, está vestindo bem, está andando bem, está andando cheiroso.